Rabbit questionou Irina sobre o temor de Grid pela jogadora, porém Irina desvendou que, na verdade, ele é extremamente poderoso e apenas se divertia às custas dela. Eufemia, por sua vez, revelou sua vitória sobre um cavaleiro de Winston, deixando o estrategista boquiaberto. Mais forte que um cavaleiro, ele exclamou, atônito. Um ferreiro assim só poderia ser Padma. Com isso, as peças começaram a se encaixar. Sem dúvida, ele era o herdeiro de Padma. Seus planos, outrora inimagináveis, agora pareciam plausíveis. Apesar de a visão de Rabbit não se concretizar, a companhia Mero desmoronou após as confusões expostas ao Conde Stein. O senhorio de Winston e Valmont foi destituído, e Rabbit, condenado a uma década de encarceramento, pois o Conde Stein não absolveu suas transgressões. Lamentavelmente, Rabbit não presenciaria os feitos de Grid, mas tinha certeza de que, mesmo na sua ausência, Grid alcançaria feitos notáveis. Os habitantes de Winston retomariam suas atividades habituais, enquanto bardos narravam a lendária saga de um jovem ferreiro que libertou seu povo da opressão. Que conto mais empolgante, exclamou um ouvinte, recompensando generosamente o narrador. O senhor parece ser um rosto novo na cidade, comentou, mas a jovem revelou que, de agora em diante, se encontrariam frequentemente, pois ela era ninguém menos que a filha do Conde Stein. Irene, sua filha, seria nomeada nova senhora de Winston. No episódio anterior, Grid havia fugido da masmorra. Paralelamente, no mundo real, a notícia de um jogador de Satisfy que conquistou 2 classes causava alvoroço. Discussões fervilhavam em diversos países sobre qual seria sua segunda classe e a raridade desse feito. O Japão, por outro lado, mantinha-se sereno, confiante em seu jogador de classe épica e na certeza de obter outro com 2 classes, enquanto olhavam com desdém para a Coreia, que possuía apenas a Yuri em destaque. Na Coreia, descrevem-se as vantagens de possuir 2 classes, permitindo o uso de mais armas e a escolha de um leque maior de estatísticas e habilidades. Adicionalmente, ao avançar de nível, ganhasse o dobro de pontos de estatísticas. Grid estava exausto de ouvir falar do novo jogador com 2 classes. Isso está muito desequilibrado, pensou. Quem é esse sortudo? O protagonista sentia inveja. Com a chegada da noite, Grid confessa aos pais que não retornará ao trabalho. Seu pai pergunta se ele pretende ser desempregado para sempre. Sua irmã, por outro lado, mostra-se novamente desapontada. A mãe conta que Grid foi ludibriado ao entrar para uma empresa de marketing multinível e acumulou dívidas. Contudo, Grid insiste que desta vez é diferente. Ele então revela ser um renomado ferreiro no jogo e que as pessoas pagarão muito dinheiro real por suas armas. O pai olha para ele com decepção. Os pais estavam profundamente desapontados ao descobrir que seu filho era viciado em jogos. O pai exortou-o a abandonar as tolices, amadurecer de uma vez e buscar um emprego. Grid sentia-se desolado pela falta de confiança de sua família. Exausto com seu novo emprego, Grid considerou aceitar a oferta de Rabbit. Com o apoio de Rabbit Khan, ele acreditava que poderia alcançar algo para orgulhar seus pais. Ao retornar à ferraria de Khan, o velho cão o recebeu com alegria. Grid ficou feliz por ver a ferraria reaberta, mas questionou sobre Rabbit. Khan então entregou a Grid uma carta de Rabbit. Na missiva, Rabbit revelava que não foi perdoado por se associar à companhia e, apesar disso, tinha fé que Grid realizaria grandes feitos com seu talento. Rabbit prometeu observar de longe e orar pelo seu sucesso. Infelizmente, o conde não perdoou suas ações e o condenou a 10 anos de prisão. Para Grid, isso significava o fim de seus sonhos e riquezas. Tentando levantar seu ânimo, o velho Khan fez uma oferta, confiar a Grid a responsabilidade de sua ferraria. O herói estava perplexo, pois nunca tinha ouvido falar de um jogador que se tornasse o herdeiro de um personagem não jogável, NPC, o que era realmente impressionante. Contudo, Grid estabelece uma condição: eu confiarei em ti se redigires um contrato. Posteriormente, o ancião Khan apresenta o contrato e nomeia o herói como o sucessor da forja. Grid sente-se exultante, sabendo que um dia a forja lhe pertencerá. Por isso, Khan sugere iniciar um treinamento em forjaria, ao qual Grid concorda com entusiasmo.
Paralelamente, na casa de leilões, uma jogadora não consegue achar o que deseja. Ela procura ansiosamente, questionando-se como é possível que as flechas especiais de Iafa não estejam disponíveis. Geralmente, um ferreiro produziria milhares dessas flechas para comercialização, mas esse vendeu somente 99 e sumiu. Será que foi recrutado por um clã? Indaga-se Sedaka. Os demais jogadores ficam admirados com a beleza da capitã do clã Sedaka. Jishuka, a jogadora, notou que falavam dela e virou-se para intimidar os comentaristas. Ela confirmou ser a mesma Jishuka dos capítulos anteriores, apesar das alterações no design do personagem pelo menu. No chat do clã, ela avisou que, caso o ferreiro não fosse encontrado em menos de um mês, eles enfrentariam um treinamento rigoroso. Regas era o único entusiasmado com a ideia. Embora as informações sobre o enigmático ferreiro fossem escassas, era vital localizá-lo para reforçar o clã. Logo após, um novo membro entrou no jogo, trazendo notícias de uma competição de forja na cidade de Winston, descobertas online. Um competidor havia forjado uma adaga épica em menos de 3 horas, um feito inédito, superando até mesmo Pamir, o melhor ferreiro do ranking. Jishuka ordena a mobilização de todo o seu clã para a cidade de Winston. Paralelamente, em outra região de Satisfi, um jogador acumula 500.000 de pontos derrotando inúmeros adversários, sem cessar, e acumula mais 600.000 pontos de experiência. Trata-se do Blind Warrior, a terceira classe épica do jogo. Cats alcançou o nível 216 e agora está no 40º lugar do ranking unificado. Fora do jogo, ele é o segundo filho do proprietário de um conglomerado japonês. Apesar de ter escalado rapidamente as posições no ranking devido à sua classe épica, ele tem enfrentado dificuldades para progredir nos últimos meses, mesmo caçando mais do que nunca. Seus irmãos, tanto o mais velho quanto o mais novo, estão avançando para se tornarem os sucessores, e ele está determinado a não ser um perdedor no jogo. Ele precisa aventurar-se em áreas de caça de alto nível, onde poções caras não são um problema para ele. Contudo, seu equipamento não está à altura do desafio. Apesar de sua riqueza, não consegue encontrar itens de qualidade à venda. O que estariam fazendo os ferreiros? Tudo isso ocorre um mês depois dos eventos na vila de Winston. Na capital do reino Stein, Eufemie estava perdida em seus pensamentos. Não conseguia encontrar os métodos de produção para orbes, mesmo após um mês de busca. Tinha ouro suficiente para comprá-los, graças às missões que completou, mas não encontrava os métodos de produção em lugar algum. Então, a jogadora percebe algo e grita em voz alta: "Mostre-se! Eu sei que você está aí." Graças à sua classe, tinha habilidades de detecção altas. Estava sendo vigiada, mesmo sem revelar seu nome na lista de ranking, mas como um ranquear secreto. A jogadora pede novamente que se mostre. O estranho estava surpreso. Um simples ferreiro conseguiu detectar minha presença? Não era possível. O manual nos apresenta o desconhecido como Fakir, membro do clã Sedaka e o primeiro lugar no ranking de assassinos. Os outros membros do clã riem do jogador. A reputação do clã Sedaka está sofrendo por sua culpa. Você perdeu o toque após alcançar o topo do ranking de assassinos. Aparentemente, o clã Sedaka estava se reunindo após obter informações sobre o vencedor da competição de forja de Winston. A líder pediu que o seguissem observando até que ela chegasse. Fakir tinha planejado vigiá-la à distância até a chegada da líder, mas foi detectado, mesmo estando em sigilo de nível 7. Então, Irina decide atacar diretamente, lançando um poderoso ataque que faz os membros do clã Sedaka pararem de segui-la, chamando-os de pervertidos. Encadeando com outra habilidade de alto nível, os membros do clã Sedaka se perguntam como uma ferreira poderia usar habilidades tão avançadas. Ela não era a ferreira que estavam procurando, era uma armadilha do clã que também estava atrás do criador das flechas. Eles queriam distraí-lo com notícias falsas. O clã Sedaka havia sido enganado. O assassino pergunta a Irina a que clã pertence. A jogadora estava cansada, pois todos os homens que encontrava ultimamente eram psicopatas, então ataca com uma habilidade elétrica. Mas Fakir revela que é inútil contra ele, com um movimento rápido, se move para as costas de Irina e contra-ataca com um chute.
Era a primeira vez que Irina era atingida por um usuário desde que se tornou duplicadora. Era um usuário poderoso. Então, o jogador também se duplica, surpreendendo Irina. Acabou, grita. Mas Irina usa outra habilidade, que elimina os clones e invoca o antigo cavaleiro da rainha, um familiar? O surpreso assassino se pergunta como era possível invocar um familiar sem ser invocador. O cavaleiro desfere um golpe poderoso, que é esquivado pelo assassino. Um cavaleiro era o contra-ataque perfeito para um assassino que luta com sigilo, pensou. Se não podia lutar contra o cavaleiro, atacaria o invocador. Fakir lança adagas mágicas na usuária, que responde com uma habilidade dos assassinos. Como isso era possível? Se perguntava o confuso Fakir. Irina, por sua vez, havia reunido muitas habilidades de top rankers durante a busca pelo método de produção do orbe, então atualmente estava em sua versão mais poderosa até o momento. O cavaleiro desfere outro golpe e os companheiros de Fakir decidem apoiá-lo, atacando o cavaleiro. No entanto, era muito poderoso. Irina continua encadeando habilidades e usa um ataque chamado Garras de Dragão, surpreendendo o clã Sedaka, que recebe muito dano do ataque. Como era possível que a garota tivesse uma vantagem tão avassaladora? Mesmo enfrentando 4 top rankers? Era o poder absoluto que o clã havia estado procurando? Fakir estava acabado. A explosão destrói tudo no local. Mais tarde, a líder e os outros membros do clã chegam ao local. A surpresa líder pergunta contra quem estavam lutando, já que tudo estava destruído. Um membro explica que Irina derrotou sozinho os 4 membros do clã, incluindo Fakir, usando habilidades de diferentes classes. Talvez fosse uma jogadora de classe oculta. Ela havia deixado o clã com uma imagem terrível, então a líder ordena que a busquem imediatamente, e ela pessoalmente acabará com Irina e seus seguidores. Quanto a Grid, a única coisa que fez durante o último mês foi criar objetos. Graças ao treinamento, percebeu algumas coisas. A primeira é que, se continuar produzindo o mesmo item repetidamente, não ganha muita experiência. A segunda é que há 2 condições para criar um objeto de alto nível: usar materiais de alto nível ou gastar mais tempo e esforço com materiais normais. E terceiro, para trabalhar com minerais pesados, não basta apenas destreza, mas também força e estamina. O protagonista decide descansar um pouco. Durante este mês, além de melhorar suas estatísticas, também conseguiu elevar habilidades lendárias para o nível 2, melhorando o artesanato do ferreiro lendário e o sopro do ferreiro lendário. Em média, levou 6 horas para criar um objeto e produziu um total de 73 itens, dos quais apenas 3 eram de nível épico. Pelo menos ele havia conseguido uma lista com o método de produção de muitos objetos entregues de quem é seu sucessor. Agora que Grid pensava, não ouviu notícias sobre a menina. Durante este último mês, Grid estava prestes a obter um método de produção de um objeto de grau único totalmente grátis. Espera um momento, se eu fizer o item e ele resultar em um orbe de grau normal eu estou fudido, pensou Grid enquanto um arrepio percorria seu corpo. Sem dúvida, Irina o aniquilaria. Então, alguém entra na ferraria, assustando Grid. 2 jogadores perguntaram ao protagonista se ele era Khan, mas o ancião se apresenta como Khan, o dono da ferraria. Os jogadores perguntam ao ancião se teve uma competição com uma garota chamada Irina há um mês, ao que o velho responde afirmativamente. Seu companheiro pergunta ao ferreiro se a garota também era uma ferreira. Realmente ela pôde criar algo realmente útil? Perguntou ao ancião. Ele a descreve como uma ferreira formidável, mas quem sois vós para intrometer-se e perguntar sobre ela? Perguntou Khan. O outro jogador lança outra pergunta. A Companhia Mero foi o único grupo que interveio na competição ou havia algum estranho mais? Grid se perguntava quem eram esses caras para perguntar tantas coisas sem educação, pois estavam desrespeitando o pobre ancião Khan. Por isso, pede aos jogadores que sejam mais amáveis com o ancião. O jogador pede ao protagonista que não se intrometa em seus assuntos e começam a discutir entre eles. O companheiro tranquiliza, pois estava muito alterado desde que soube da derrota de Fakir. Este procede a perguntar uma última coisa a Khan antes de ir embora, se sabiam algo mais sobre Irina, mas o ancião diz que não. Só nos enfrentamos em uma competição.
Como vamos saber algo sobre ela? Respondeu o ancião. Como não sabiam nada, os jogadores abandonaram o lugar para perguntar em outros lugares. Grid os expulsa do lugar, pedindo que não voltem nunca. Então, um cliente pergunta a Khan por mais objetos, pois aparentemente os itens que Grid tem forjado se tornaram muito populares. Isso era uma ótima oportunidade para Grid, pois o ancião Khan conhecia muito bem o valor dos objetos que forjava e negociava por ele. Por outro lado, as casas de leilão tinham comissões muito altas. Se continuasse assim, talvez pudesse ficar rico. Mas algo continuava incomodando o protagonista. A maioria dos objetos que tem forjado são de grau normal. Talvez o sistema estivesse quebrado. No centro de operações do grupo. Chega outro e-mail de reclamação para o serviço ao cliente. Aparentemente, Grid se queixava de que o jogo estava manipulando suas probabilidades, pois era um ferreiro lendário, mas dos 73 objetos que forjou no último mês, nenhum era lendário, apenas pôde criar 3 itens épicos. Portanto, a única resposta possível era que estavam manipulando suas possibilidades. O suporte estava cansado de ler esses e-mails, pois as possibilidades de criar objetos lendários subiriam à medida que ele subisse de nível. Grid tinha uma classe lendária, mas desconhecia esse fato. Ainda assim, o protagonista era um desgraçado, pois apenas 3 épicos saíram dos 73 itens que forjou. Era normal pensar por que estava se queixando. Grid era um ícone para a desgraça, segundo suas contas, com os objetos que vendeu durante o último mês, teve lucros de pouco mais de $1.000 aproximadamente, forjando 5 ou 6 horas por dia. Se trabalhasse o dia todo, poderia gerar ainda mais renda. No entanto, seus pais o obrigaram a buscar trabalho. Precisava vender sua adaga para ter uma renda adequada que convencesse seus pais, mas não conhecia ninguém com a maestria de adagas avançadas. Teria que voltar ao escritório de emprego. Então, é atingido por um folheto na cara. Eram de um aluguel de estabelecimento em promoção e ofereciam um desconto de 30% vitalício. A taxa custava cerca de $5, então, em vez de ir ao escritório de emprego, iria ao hotel de cápsulas para jogar de manhã e à tarde, e depois à noite jogaria em casa. Grid correu para o lugar. A partir de agora, este lugar se tornaria seu novo local de trabalho. Este foi o dia em que Grid começaria a trabalhar como ferreiro em tempo integral. Enquanto isso, na forja de Khan, os clientes estavam interessados em comprar muitos mais objetos. No entanto, eles estavam esgotados devido à recente popularidade que esses objetos ganharam. Eram mais caros que itens da mesma categoria, mas ainda assim valiam a pena, pois seu desempenho era 20% superior. Grid trabalhava o dia todo, mas levava tempo para criá-los. Aparentemente, todos queriam conhecer o mestre artesão que produzia esses objetos, mas Grid pediu que não revelassem sua identidade. Muitos usuários se reuniam para discutir quem seria o mestre artesão, mas ninguém percebeu que o novato que martelava na parte de trás era a pessoa que procuravam. Durante a última semana, Grid esteve indo ao hotel de cápsulas, jogando um total de 15 horas por dia. Por isso, duplicou a quantidade de itens que pode produzir. Esta era sua última grande criação, uma armadura de prata que forjou seguindo o método de produção de Khan. Custou 483 moedas de ouro. Devo esclarecer que uma moeda de ouro equivale a cerca de $1 neste manual. Portanto, os materiais que usou rondavam os $500. Era o objeto mais caro que produziu até agora. Levou 20 horas, pois não queria um item de grau normal. Agora era hora de ver suas estatísticas. Grid rezava para que fosse de grau lendário, ou pelo menos de grau único, mas ao ver suas estatísticas, fica desapontado, pois era um item de grau épico. Grid gritou do fundo de seu coração, mas o ancião Khan tentava consolá-lo. É incrível, está classificada acima do que obterias ao seguir meu método de produção, disse Khan. Grid pergunta por quanto poderia vendê-la. O ancião Khan não sabia, então poderia leiloá-la para que os cavaleiros oferecessem por ela. Khan viu uma vez uma armadura muito boa, mas não chegava aos calcanhares da armadura que Grid acabará de forjar. Suponho que a leiloarei, disse o protagonista.
Devido às habilidades de criação e alento do ferreiro lendário, as estatísticas da armadura eram 20% superiores e tinham opções adicionais. A maioria dos cavaleiros rondava o nível 180, mas talvez esta armadura de nível 120 chamasse sua atenção, pensou o protagonista. O leilão era no castelo e era uma boa oportunidade para Grid, pois desta vez não cobrariam comissões. Se não houvesse comissões, era a oportunidade de que Grid voltasse a aparecer. Como o leilão era em 2 dias, Grid daria tempo para criar alguns objetos mais para leiloar. No dia do leilão, o protagonista estava decepcionado que a maioria dos itens que criou nesses 2 dias fossem de grau comum. Então, o ancião Khan lhe entrega um amuleto com o qual poderá participar do leilão representando a ferraria. Grid obtém a insígnia do sucessor de Khan e o velho lhe deseja sorte. Grid, por sua vez, não esperava nada, pois a sorte nunca foi sua companheira nesta vida, e se despede de Khan. Aqui o manual nos explica que o propósito do leilão do castelo não é apenas obter bom equipamento para os cavaleiros, mas também o utilizam como meio para encontrar ferreiros com excelentes habilidades. Por esta razão, muitos ferreiros se reúnem no lobby do castelo todos os anos na esperança de serem selecionados e ganhar os direitos de produzir itens para o Lorde. Grid está surpreso com a imensa quantidade de ferreiros que havia no local, tanto NPCs como jogadores. A anfitriã do leilão anuncia que o evento começará em breve, por isso pede aos participantes que estabeleçam um preço mínimo para seus objetos e enviem a oferta. Grid decide enviar primeiro a armadura, além de algumas manoplas de grau épico que conseguiu criar no último momento. No entanto, o protagonista não sabia que preço mínimo colocar em seus objetos. Neste momento, um rapaz pergunta se pode ajudá-lo com algo. O jogador se apresenta como Stein. Grid pensou ter ouvido esse nome anteriormente e comenta que está tendo problemas para decidir o preço mínimo que colocará em seus objetos. Então, Stein pergunta se o mestre que envia Grid não lhe havia dito o preço de antemão. Então, o jogador mostra uma missão, aparentemente veio para representar o ferreiro Radvan. Grid pergunta confuso se não vem vender seus itens, mas os de seu mestre? Então, o rapaz revela que a qualidade dos objetos vendidos neste leilão era muito alta, por isso não poderia vender seus trabalhos. Então, Stein mostra a arma de seu mestre, uma grande espada de nível 190. Ele estava muito feliz e orgulhoso pelo trabalho de seu mestre. Então, Grid, pensando que era normal completar as missões de um NPC e ganhar métodos de produção, ainda assim, ele se surpreende com a felicidade de Stein ao ver um objeto de categoria rara. Stein também gostaria de ver os objetos do mestre de Grid, então pede para que Grid os mostre. Por sua vez, Grid relutava em mostrá-los, mas pergunta por que preço costumam ter os objetos defensivos de nível 120. Stein se decepciona por não poder saciar sua curiosidade, mas revela que os objetos de grau normal custam cerca de 300 moedas de ouro. Então, Grid pergunta sobre os de grau épico, e a curiosidade de Stein é despertada novamente. Ele pergunta emocionado se o mestre forjou objetos de grau épico. Stein revela que as manoplas épicas costumam ser vendidas por 600, enquanto uma armadura desse nível poderia ser vendida por 1.800 moedas de ouro. Após descontar os custos dos materiais e a semana em que passou naquele hotel cápsula, ele ainda iria obter um lucro de mais de 2 milhões de wons coreanos. Grid estava emocionado, pois tinha dívidas de 10 milhões de wons e agora poderia pagá-las. O jovem jogador se assusta com a expressão do protagonista, mas é avisado de que está ficando sem tempo para definir seus preços. Grid faz isso o mais rápido possível e reza para que um cavaleiro os compre por um bom preço. Enquanto isso, na sala de leilões, apresentam o último objeto que será vendido hoje. Os compradores estavam decepcionados por ser o último, pois não havia nada de valor, apenas os itens captaram sua curiosidade. O último objeto era uma espada acima da média, forjada pelo ferreiro Radvan. Esta espada permitia que a magia fluísse facilmente através dela. Os compradores se emocionaram, pois era o melhor objeto que viram até agora, e começaram a fazer lances, oferecendo 1.000, 1.100 e 1.200 moedas de ouro um após o outro. Então, informam a anfitriã que havia objetos que foram enviados tarde. Mais tarde, ele é despertado pelo jovem ferreiro, pois os resultados já foram publicados.
A anfitriã começa a informar sobre os leilões. Um total de 100 objetos foram leiloados, dos quais apenas 6 foram vendidos. Os ferreiros estavam muito tristes, pois havia poucas chances de que seus objetos estivessem na lista. Foram vendidos o colar da senhorita Clarice por 453 ouros, a armadura interior do Sr. Gress por 189 ouros, a poção de Piglé por 15 ouros, e a espada que o Sr. Stein trouxe foi vendida por 1.900 moedas de ouro. O rapaz estava muito contente, pois seu mestre ficaria muito feliz ao saber disso, mas Grid estava muito ciumento. Ele pensou que obteve uma oferta muito boa. O último objeto anunciado pertencia a Grid. O protagonista dá um passo à frente, e a anfitriã informa que o administrador do leilão queria vê-lo. Grid estava confuso, mas Stein, que tinha mais experiência em leilões, ficou feliz. Uma grande surpresa te espera, disse ao protagonista com um sorriso de orelha a orelha. Grid, por sua vez, se perguntava que tipo de surpresa o esperava. A anfitriã avisa ao administrador que Grid chegou, o qual convida o protagonista a se sentar, ao mesmo tempo em que elogia magistralmente o fato de ele ter conseguido copiar o trabalho de Khan, chamando-o de ferreiro heróico. As histórias sobre Grid se espalharam além. Winston, o administrador, elogia as habilidades e personalidade do protagonista. Khan te treinou bem, exclamou. Grid pensou que conseguiu tudo graças às suas habilidades, não a Khan. O administrador revela que comprarão os itens de Grid por 5.500 moedas de ouro, além de querer que o protagonista forneça equipamento aos soldados. Grid estava atônito, pois essa quantia seria quase 7 milhões de wons coreanos, ou seja, 73 dias trabalhando no escritório de emprego, e ele conseguiu em uma semana. No entanto, havia um problema para Grid: sua ferraria estava tão ocupada que não tinham tempo para preparar equipamento para todos esses soldados. Grid diz que, graças a esse leilão, agora o protagonista tinha clareza. Embora levasse mais tempo, os objetos de alto grau lhe rendiam muito mais dinheiro do que os de grau normal. Portanto, ele iria recusar equipar simples soldados. O administrador pergunta se ele só poderia criar equipamento para os cavaleiros, lembrando que estes são os poucos guardas com o máximo de patente. No entanto, os objetos que ele trouxesse teriam que ser iguais ou superiores aos que trouxe para o leilão. O administrador entendia a dificuldade da missão, por isso também pagaria 10% a mais. Era uma missão muito complicada, pois, embora trabalhasse 20 horas para criar um objeto épico, às vezes saíam itens de grau normal, e se falhasse na missão, provavelmente seria penalizado. Ninguém em sã consciência aceitaria, pensou. No entanto, o protagonista parece ter mudado de ideia ao sair do castelo, pois Grid aceitou a proposta. Preciso de dinheiro e acabei aceitando o acordo, praguejou o protagonista. Segundo a missão, Grid tinha que entregar 3 espadas épicas ao administrador Blad em uma semana. Dos últimos 3 itens que Grid criou, 2 eram épicos, então não era impossível. De alguma forma, ele se viraria para entregá-los em uma semana. Grid deixa o castelo sem antes lembrar o quão feliz o jovem ferreiro ficou com as boas notícias de Grid. Não consegui me despedir dele, pensou o protagonista. Agora era hora de comemorar, pois agora Grid era rico. No episódio anterior, nosso protagonista conseguiu fechar um acordo com o administrador do leilão, então agora ele tinha que forjar 3 objetos épicos em menos de uma semana. Recapitulando a situação da cidade, o Conde Stein procurou e destruiu todas as igrejas Yatan, pois esse grupo havia sequestrado sua filha Irene, e durante a operação de resgate, perderam Doran, o guerreiro mais forte da família Stein. No norte de Winston, em uma missão para acabar com os templos Yatan, tudo parecia ir bem até que apareceu uma usuária no campo de batalha. Era Yura, a bruxa sangrenta. Há muitos deles. Isso pode levar mais tempo do que o normal, pensou a jogadora. Aparentemente, ela tinha que cumprir uma missão de classificação SS e tinha que salvar os crentes Yatan do ataque das tropas de Stein. Como recompensa, obteria a posição do 8º servo da igreja Yatan e algumas habilidades. Yura precisava completar a missão, pois ao encontrar o 7º classificado na classificação unificada, Angus, só pôde sentir impotência ao enfrentar um portador de classe épica. Então,
Yura ataca as tropas de Stein e se lança diretamente contra seus inimigos. Ela precisava ficar mais forte para se tornar a classificada número 1. No castelo de Winston, fazem a contagem das baixas. Houve 412 vítimas e 5 cavaleiros foram gravemente feridos. A filha do conde estava furiosa, o número de inimigos era apenas 150. Como poderiam ter sido derrotados 1000 soldados e 8 cavaleiros por suas mãos? O informante revela que nos relatórios destaca-se um oponente muito habilidoso entre as fileiras inimigas, provavelmente um dos 7 principais servos da igreja de Yatan. Irene pega o anel que tem pendurado de forma melancólica, lembrando-se de Dora. Definitivamente, ela precisava vingá-lo, então ordena reorganizar o grupo de subjugação para fortalecê-lo, voltando ao protagonista. Vemos que sua última criação é uma espada de classificação normal. O ancião Khan estava surpreso. Dentro das espadas de categoria normal, deveria ser uma das melhores. Este comentário irritou ainda mais Grid, pois a arma continuava sendo de categoria normal. Com o dinheiro que Grid tinha, só pôde comprar materiais para forjar 7 espadas e acabou de arruinar uma. Precisava forjar 3 espadas épicas. Portanto, agora precisava forjar uma espada épica para cada 2 espadas que forjasse. O ancião Khan tranquiliza Grid, dizendo que se vendesse esta espada, poderia conseguir 800 moedas de ouro. Mas Grid responde que o material custava 950 moedas. Então, Grid se anima novamente: estás gastando toda a tua energia e mais de 20 horas para criar um só objeto. O trabalho duro nunca te trairá, respondeu, começando a trabalhar na próxima arma. Um dia depois, Grid revisou as estatísticas de sua segunda espada, que voltou a ser de grau normal. Khan propõe vendê-la por 800 moedas de ouro, mas Grid chama o velho de estafador. Grid sai da forja e grita tão alto quanto pode: oi, grandes desenvolvedores! Deixem de manipular minhas possibilidades ou vou solicitar um teste no atendimento ao cliente. Grid manda ao inferno o título de ferreiro lendário, pois agora só tinha 5 oportunidades, mas tinha que trabalhar na próxima arma, que obteve a classificação rara. O protagonista precisava se concentrar, mas até sua irmã notava que Grid não estava descansando bem. A quarta espada foi de grau normal, decepcionando o protagonista. No entanto, Grid terminaria de forjar todas as espadas. Uma semana depois, o ancião que observa as criações do protagonista: 2 armas épicas, uma rara e 3 normais. Só te falta uma épica. Mas isso continua sendo um grande feito, disse Khan para apaziguar a situação. Grid trabalhava em sua última espada. O ancião pergunta se está bem, ao que Grid responde afirmativamente, pois já aceitou seu infortúnio. O ancião se perguntava como o descendente de Pagma poderia agir tão fraca e fragilmente, ao que Grid questiona a existência de Pagma. Esta era a sua última lâmina. Para Grid, as possibilidades de fazer uma arma épica eram nulas, mas pelo menos poderia descansar. Então, ele procede a unir as partes. Esta começou a emitir um brilho muito estranho. Era a primeira vez que um objeto criado tinha essa reação. Um raio abençoou a espada, e Grid se perguntava o que diabos estava acontecendo. Mas ao revisar a espada, era a primeira espada de grau lendário que o protagonista criava. Tinha o título de espada de autotranscendência, com mais de 350 de poder de ataque, e entre suas características concedia dano adicional de acordo com o nível do adversário, a habilidade de estado perfeito de autotranscendência. Todas as estatísticas do protagonista aumentaram por criar um objeto lendário, e ele obteve 1000 de reputação através de todo o continente. Além disso, ganhou o título de criador de apenas objetos lendários. A situação deu uma reviravolta de 180 graus para o nosso desafortunado protagonista. Era a primeira vez que criava uma arma lendária, mas quando se virou para ver o ancião Khan, voltou a espumar pela boca e desmaiou. Não morra, velho, gritou Grid. No castelo de Winston, informam a senhora Irene que o segundo grupo de subjugação foi derrotado. Segundo os dados que tinham recolhido, devia ter sido culpa de um dos 7 principais servos de Yatan. Portanto, a subjugação dos inimigos dependia exclusivamente de poder derrotar tal adversário. Portanto, esperariam receber reforços antes de fazer qualquer movimento.
Embora levasse mais tempo, Irene estava disposta a vingar seu velho amigo Dora. Então ela percebe algo pela janela. O que está fazendo esse cara? Ao que parece, trata-se do nosso protagonista, que está saqueando fontes para encontrar moedas. Uma moeda de ouro. É a primeira vez que encontro dinheiro, exclamou Grid. Então, o administrador do leilão entra na sala da senhora de Winston. Lady Irene, estás presente? Chegou justo a tempo, administrador. Há um usuário estranho no jardim. O administrador poupou as explicações. Vejo que já se deu conta. Deve encontrar-se com esse homem o quanto antes. Lady Irene se chama Grid. Irene parece conhecer este nome. Grid? Perguntou confusa. Na sala de visitas, a senhora de Winston recebe o protagonista. O administrador explica que Grid obteve a missão de criar espadas para os cavaleiros de Winston depois do leilão. Além disso, também era o herói que salvou o povo da tirania da Companhia Mero. Irene se alegra. O ferreiro dos rumores tinha planeado encontrar-me contigo, mas muitas circunstâncias tomaram meu tempo. Grid, por sua parte, só pensava em uma coisa: já me dei minha recompensa. Mas, onde é que já vi esta mulher antes? Se perguntou. Então, o administrador apresenta Irene. Uma das espadas que o protagonista produziu. Ao destapá-la, a senhora de Winston se surpreende. Mas que arma tão surpreendente é essa? Grid propõe começar as negociações, pois recordou que pagaria mais enquanto melhor fossem as armas que trouxesse. Era uma espada magnífica. Então, pergunta um dos seus cavaleiros, se empunhar essa espada poderia rivalizar com um dos 7 servos de Yata. O cavaleiro responde rapidamente, se eu empunhar esta espada, posso enfrentá-los, mas não posso derrotá-los, se corrigiu. Então, Irene se dirige ao protagonista, muito bem, então não há por que duvidar, administrador, compre esta espada. E apontando para Grid, permite que ele escolha o preço e propõe que se vejam mais seguido. Grid percebe algo. Onde já havia visto esse anel antes? Agradava-lhe a nova governante de Winston, era flexível e aberta de mente. Grid está na sala de espera. O administrador se desculpa por fazê-lo esperar, mas Grid o apressa, por favor, seja mais rápido. Estou cansado de martelar. O administrador se desculpa novamente, entendo, devias ter concentrado toda a tua energia e mente para criar uma obra tão linda e majestosa. Grid o ameaça, não tente me enganar. O administrador oferece 220 mil ouros. O protagonista pensou que 220 ouros era pouco, mas o administrador corrige, 220 mil. Estavam dispostos a tornar esta arma uma relíquia para a família Stein. Grid estava em branco. O administrador pensou que talvez tinha oferecido muito pouco, mas não podia dar mais, pois o orçamento anual de Winston era de 170 mil ouros. Grid, por sua parte, chorava de felicidade. Ao trocar, eram quase 4 milhões de dólares. Sobrariam mais de 250 milhões de wons coreanos após pagar sua dívida. Se a vendesse online a outros jogadores, até pagariam muito mais, mas não havia muitos jogadores que cumprissem os requisitos para usá-la, então precisava vendê-la agora. Agora poderia assistir às reuniões de seus colegas de escola vestido com roupas de luxo e em carros estrangeiros. Estava disposto a se declarar novamente para sua crush. Grid aceitou vender a arma a esse preço. Então, o administrador lhe oferece um presente como mostra de gratidão. Grid desconhecia o que eram, mas o administrador revela que é um estranho mineral chamado oricalco azul. Grid lembra que era o mineral necessário para craftar a fracasso. Precisava de 15 desses orbes de minerais, então hoje era seu dia de sorte. O administrador estava feliz por ter conseguido fechar a transação. Grid cumpriu sua missão, obtendo 234 mil ouros e 3 peças de oricalco azul, obtendo o título de pessoa distinta de Winston. Com este título, ele havia sido reconhecido pelo governante, então seus produtos eram reconhecidos como de alta qualidade e estavam isentos de impostos. Grid celebrava sucesso após sucesso, agradecia por tudo e se desconectou. Não podia esperar para contar a todos em casa. Grid correu para casa, emocionado.
Ele era um homem rico agora. No entanto, Grid poderia ter conseguido muito mais por uma arma tão extraordinária, já que vários usuários poderiam obter a maestria avançada da espada, podendo usá-la e, considerando o estoque de armas lendárias no mercado, poderia tê-la vendido por bilhões de wons coreanos sem problema. No entanto, este evento era o começo de uma nova vida para Grid. Ele chegou em casa o mais rápido possível, com uma boa notícia para sua família, mas sentiu uma atmosfera de desânimo em casa. Grid perguntou se algo estava errado, já que todos pareciam mais tristes do que o normal. Então, sua irmã revelou que a garantia do empréstimo que seu pai assinou era de 800 milhões de wons coreanos. Mais tarde, o pai pediu a Grid que não se preocupasse. Se vendessem a casa e usassem o dinheiro economizado, poderiam pagar 400 milhões de wons coreanos. O pai não sabia como mais poderia se desculpar para corrigir seu erro. Grid estava muito preocupado com seu pai. Eles se desculparam com sua filha, pois agora teriam que usar o dinheiro que haviam economizado para a universidade e o casamento dela. Um momento, eles não haviam economizado nada para Grid? Todas as economias eram para sua irmã? Grid perguntou preocupado, não sou parte desta família? Então, a irmã explicou que não precisava ir para a universidade e iria ajudar a pagar a dívida com um emprego de meio período. Os pais pediram à filha que não fosse tão longe. Estavam muito orgulhosos dela. Grid, por sua vez, viu que era injusto para sua irmã. Ela sempre teve as melhores notas e estava prestes a desperdiçar todo o seu esforço. Então, Grid levantou a voz. Bem, vou ganhar dinheiro para que você possa continuar estudando. Os pais não entendiam o que havia acontecido com seu filho. Então, o pai também procuraria outro emprego no dia seguinte. A mãe também propôs ir trabalhar em um restaurante, para que toda a família se esforçasse para pagar a dívida. Parecia que não levavam Grid a sério, então ele revelou que fez 200 milhões em um jogo. Os pais ficaram atônitos com esses números. Grid estava disposto a salvar sua família. Era a primeira vez que ele sentia uma responsabilidade a cumprir. Enquanto isso, em Satisfi, a governadora de Winston entrega a espada lendária de Grid ao cavaleiro Ser Fênix para que ele possa punir os servos de Yata. O cavaleiro aceita defender a glória da família Stein. Irene ordena que tragam a cabeça de um dos 7 principais servos de Yata. Apesar de o inimigo ser composto por apenas 150 soldados, não podiam descuidar, pois tinham um servo principal em suas fileiras. Portanto, iriam com tudo. 12 cavaleiros e 100 soldados deveriam sair vitoriosos a todo custo. Ser Fênix liderava as tropas aliadas como o cavaleiro mais forte do norte de Winston. Do ponto de vista dos seguidores de Yatan, não eram mais do que outros sacrifícios para seu deus. Apoiariam Yura como pudessem. Yura sabia que nesta igreja, e especialmente os 7 servos, estavam podres até a medula de maldade. Estava arrependida de aceitar a missão, mas a menos que obtivesse uma classe oculta como Ketis ou Angus, não podia fazer outra coisa. Yura se lança diretamente para os inimigos. O cavaleiro se surpreende com sua decisão. Finalmente, um dos 7 servos apareceu. Eles deveriam acabar com isso aqui. A Yura não gostava de ser associada aos malvados seguidores de Yatan, mas suas ações não podiam ser menos desonrosas. Então, a jogadora começa a conjurar um feitiço. O céu começa a escurecer. Yura tem a missão de proteger os seguidores de Yatan e lança um ataque que deveria acabar com 1/4 dos soldados inimigos. No entanto, o Cavaleiro Fênix se lança diretamente para a vanguarda inimiga. Yura fica muito surpresa. Impossível, o líder inimigo foi capaz de bloquear minha tempestade negra? A bruxa passa para a defensiva e ativa uma barreira de diamante. O intimidante cavaleiro não recua e ativa o estado perfeito de autotranscendência da espada e destrói a defesa com um golpe. Yura não sabia como reagir, já que sua defesa poderia resistir a chefes monstros sem problema. Não fazia sentido. Então, Yura usa a habilidade Inferno, que causa um estado de medo no oponente, mas parece ser inútil contra o cavaleiro, pois o único afetado é o cavalo. Yura estava preocupada. Como não teve efeito nele?
Aqui o manual nos revela que o estado perfeito de autotranscendência aumentava todas as estatísticas em 200% por 2 minutos e o usuário se tornava resistente aos efeitos negativos. No entanto, ao ativar a habilidade, o portador não poderia se controlar e ficava imobilizado com defesas reduzidas por 2 segundos. Yura já havia sentido esse sentimento de impotência antes. Uma imagem vem à sua mente, Grid. Então, o cavaleiro desfere um golpe. A jogadora só tinha uma saída. Há alguns dias, Yura obteve 100.000 pontos de fé e ouviu a voz de Yata. Se rezasse, Yura obteria um novo poder. Precisava de poder, um poder para acabar com aqueles que não eram afetados pela magia negra. E então, Yura libera um grande poder, voltando ao protagonista. Os pais estavam muito surpresos de que seu filho não estivesse mentindo. O pai perguntou se ele não fez nada ilegal, enquanto a mãe hipotetizou que era uma conta falsa. A irmã, por sua vez, pensou que Grid vendeu seus órgãos, então levantou a camiseta para confirmar que seu irmão estava completo. Grid entendeu sua situação, já que nenhum pai acreditaria que seu filho desempregado de 26 anos pudesse conseguir tal quantia de dinheiro licitamente. Mas Grid jurou a eles que conseguiu limpa e legalmente em um jogo, e permitiu que o utilizassem sem problemas. Inclusive, o protagonista se desfez de todo o seu equipamento, e ao retirá-lo, cobraram 13 milhões de wons em impostos. A mãe estava surpresa. Perguntei a uma amiga e ela me disse que para ganhar tanto dinheiro, você tem que ser muito famoso. A irmã ouviu que há menos de 20 pessoas que ganham tanto com os jogos na Coreia. O pai revela que, de sua posição de pai, só havia estado repreendendo-o por jogar. Este dinheiro só significava que Grid deve ter estado se esforçando muito, então aprovou que Grid passasse o dia todo jogando. Finalmente, ele foi reconhecido. O pai agradece a Grid. Graças a ti, poderemos superar esta crise, por isso faz o que tens de fazer. Os pais estavam dispostos a devolver a dívida nos próximos 3 anos. O pai estava eternamente agradecido e desculpa-se por terem que depender dele. A partir de agora, os pais trabalhariam e se esforçariam, pois a carga era demasiado pesada para eles, uma vez que ainda tinham que devolver 600 milhões de wons coreanos. Grid expressa que não existe dívida entre a família e que desta vez era sua vez de ajudar a família. Grid continuaria a trabalhar para pagar as dívidas por mais algum tempo, mas gostava da ideia de poder ajudar os seus entes queridos. Grid volta ao mundo de Satisfy. O protagonista estava disposto a fazer o seu melhor daqui para frente. Guardou 20.000 moedas de ouro para poder continuar a produzir, mas tinha que ser cuidadoso, pois se produzisse um objeto de grau normal com requisitos de uso muito altos, não o poderia vender. Tinha que produzir itens de nível 140 de modo a equilibrar o preço de criação e o preço de venda. Outras pessoas da aldeia falam sobre outro grupo de subjugação que foi derrotado novamente pela Igreja Yata. Até o cavaleiro mais forte do norte, Ser Fênix, tinha sido gravemente ferido. Os 7 servos eram demasiado poderosos. Grid ouviu falar sobre os 7 servos entre os clientes da ferraria. Grid perguntava-se se realmente eram tão fortes. Enquanto abria sua janela de estado, parecia que as suas estatísticas tinham melhorado muito por ter estado a criar tanto ultimamente. Mesmo estando no nível 45, poderia caçar monstros de nível 100 sem problemas se levasse o seu equipamento. Grid gostaria de sair para caçar monstros como costumava fazer no passado, mas tinha que trabalhar para pagar a sua dívida. Uma vez na ferraria de Khan, Grid trabalhava na sua forja quando chegou o ancião. Chegaste cedo hoje para trabalhar, mencionou o velho Khan. Grid revelou que a partir de agora se esforçaria em trabalhar mais seriamente. Khan elogia as técnicas de forja do protagonista e pergunta em que estava a trabalhar desta vez. Nesta ocasião, Grid estava a criar um martelo de forja, uma vez que o que tinha estado a utilizar nos últimos dias tinha reduzido a sua durabilidade quase ao mínimo. Isto era uma grande mudança. O ancião pensou que o martelo que Grid tinha estado a usar era importante para ele, uma vez que era o único que usava, mas o protagonista revela que não tem importância sentimental, apenas é o único martelo que tinha. O ancião emociona-se. O martelo é a ferramenta mais importante de um ferreiro, pensou que Grid o saberia, sendo descendente de Pagma, e mostra-lhe o seu martelo.
Grid utiliza a avaliação para ver as estatísticas da ferramenta. Era um martelo de classificação rara que aumentava a possibilidade de criar objetos raros em 10%. Ao avaliá-lo, Grid compreendeu os materiais e métodos de produção do martelo de ferreiro excelente. O ancião expressa que com um bom martelo não teria tido tantos problemas. Grid grita confuso: "Por que não me disseste antes?" Ao terminar de produzir o seu martelo, vemos que o protagonista criou o martelo do mestre ferreiro desconhecido, que aumentava em 17% a possibilidade de criar objetos raros e em 7% a de criar objetos épicos. O único requisito para usá-lo era ser descendente de Pagma. Grid criou um martelo que só ele poderia utilizar. O ancião pensou que Grid nunca deixaria de surpreendê-lo. O ancião tem um pedido para Grid, mas o protagonista parece que ainda está zangado. O velho revela que hoje é o aniversário da morte do seu filho e pergunta a Grid se gostaria de acompanhá-lo a visitar a tumba. Esta petição apanhou Grid de surpresa. Num belo cenário, Grid e o ancião chegam ao cemitério. Era desconfortável para o protagonista. O ancião Khan era uma das poucas pessoas que o aceitou tal como era, por isso ouviria o seu pedido. Este é o cemitério dos antepassados do ancião Khan, e estavam em frente à lápide do seu filho, Oliver. O ancião descreve-o como um grande ferreiro. Se estivesse vivo, poderia ter alcançado as mesmas alturas que o seu antepassado, Serbatino, mas uma doença não o permitiu. Já tinham passado 10 anos, mas o ancião ainda o sentia falta todos os dias. Pensava que gostaria de entregar a sua vida ao filho. Então, o ancião pergunta ao filho se pode reconhecer o protagonista. Ele é o descendente de Pagma, o ferreiro de quem sempre me pedias que te contasse histórias. Estás surpreendido? Perguntou ao filho. Conta que está agradecido por trabalhar com ele e que também foi o salvador da ferraria. Conta que também deixou o álcool. Então, o ancião começou a falar sozinho. Isto surpreendeu o protagonista e o ancião vira-se. Meu filho diz que está muito ciumento de mim. Graças a Deus que te trouxe comigo hoje. Isto trouxe o lado mais sentimental do protagonista e deu um passo em frente. Sir Oliver, teu pai é um querido amigo meu, por isso voltarei à tua querida ferraria, a melhor de todas. Por isso, pediu que seguisse a olhar por ele do céu. O ancião não pôde evitar deixar escapar umas lágrimas. Neste momento, o vínculo entre Khan e o protagonista reforçou-se e as lápides começaram a iluminar-se. As almas dos antepassados de Kh emocionaram-se pelo carinho que mostrou para com o ancião. Grid chamou o ancião para ver, mas ele tinha adormecido. As almas apresentaram-se, encantado de conhecer-te, descendente de Pagma e amigo do nosso descendente. Eram os antepassados de Khan e queriam recompensar Grid pela sua sinceridade. Uma recompensa? Perguntou o protagonista. Há 130 anos, fui testemunha da admirável beleza que perfurou os céus. De que diabos fala o antepassado? Prosseguiu. Estava tão fascinado que não pude ocultar a minha emoção. Por isso, para registrá-lo adequadamente, desenhei a cena das minhas memórias no penhasco norte do desfiladeiro de Chiesa. Lá encontrarás a destreza com a espada de Pagma. Então, a missão descendente de Pagma atualizou-se. Grid tinha que dirigir-se ao desfiladeiro para aprender a destreza de Pagma com a espada e como recompensas obteria a espada da Enslave. Agora recordava, era uma missão que lhe apareceu ao conhecer o ancião. O antepassado diz ao protagonista que o desenho o ajudará a aprender a destreza de Pagma com a espada. Esperavam que Grid superasse até Pagma e finalmente deixava a Grid o cuidado do seu pai. O protagonista aceitou para que os antepassados pudessem descansar em paz. Mais tarde, quando o ancião acordou da sua sesta, perguntou ao protagonista quando é que adormeceu. Grid respondeu que os velhos não deveriam adormecer em qualquer lugar. A partir de agora, pediu que tivesse mais cuidado. O ancião perguntou ao protagonista por que estava parado daquela forma, ao que Grid pediu que não lhe desse importância. Na entrada da ferraria de Khan, vemos Uroi. Este pergunta-se o que deveria fazer. Ele ficará contente por me ver? Talvez pergunte por que venho tão tarde vê-lo. Já tinham passado 40 dias desde que Uroi terminou a missão de esperar por 30 horas online.
O rapaz passou uma semana no hospital para recuperar e demorou outra semana a decidir se revelava ou não o seu nome como o primeiro usuário de duas classes. Por isso, voltou a jogar Satisfy apenas há 3 dias e finalmente visitava a ferraria de Khan para servir a quem prometeu seguir, que sai pela porta. O aventureiro emociona-se ao ver o protagonista e ajoelha-se para se apresentar. Uroi? Perguntou Grid. O garoto estava emocionado e animado por ser lembrado, mas Grid o agarrou firmemente. No momento certo, Grid estava irritado com o garoto, pois pensava que por culpa dele perderam a competição de forja. Uroi, sem entender bem a situação, se desculpa e continua chamando de meu senhor. Grid estranha essa forma de se referir a ele e pensa que talvez ele tenha enlouquecido de tanto esperar. Então, Grid deixa passar o assunto e pede para ele ir embora. Uroi pergunta para onde ele iria. O garoto revela que seguirá Grid porque ele jurou fazer isso. Além disso, seus títulos de Apóstolo da Justiça e Companheiro do Apóstolo da Justiça deveriam estar juntos. Grid pensa que o garoto definitivamente está louco. Uroi propõe se juntar à guilda de Grid, mas ele não estava em nenhuma, então Uroi propõe que ele crie uma. Pare de incomodar e siga seu caminho, diz Grid. O protagonista estava muito ocupado criando objetos para sua missão de classe. Pessoal, caso não queiram perder os próximos lançamentos, se inscrevam no canal e deixem o like, isso é muito importante para nós, além dos comentários, que gera engajamento para o canal. Aguardo vocês no próximo Nerd Recap.